Oi, bem-vindo ao canal Otaku Chaos. Hoje eu vou falar 10 coisas sobre Naruto. Em 10º lugar, a morte de Hashirama. Até hoje nada se sabe sobre como foi a morte de Hashirama. Do que ele morreu. Ou então quem matou ele. Tem muitas dúvidas e poucas respostas. Muitos fãs dizem que ele morreu de causas naturais. Mas ninguém consegue explicar o que realmente aconteceu com ele. Não tinha como Hashirama morrer de doenças. As suas células eram resistentes e seu corpo também era. É um mistério a sua morte. Na minha opinião, ele morreu de velhice. Ele não era imortal. 9º lugar, sobre o clã de Jiraiya. Não tem nenhuma informação sobre o clã de Jiraiya. Muitas pessoas falam que o clã de Jiraiya é o mesmo clã do Kakashi por causa do cabelo dele. Mas ninguém sabe realmente a verdade. Eu não sei. Eu tenho muitas dúvidas sobre o caso, não tenho uma resposta para isso. É muito difícil saber, os fãs vai ficar com essa dúvida. Até nos dias de hoje. Não tem explicação. Você pode procurar e não vai encontrar a resposta. Muitos já tentaram explicar, mas não conseguiram. É um caso sem respostas. Isso faz o desenho ficar em alta. Em 8º lugar, ninjas diferentes. No desenho tem ninjas diferentes dos outros. A sua aparência é diferente. Tem 2 ninjas. Como exemplo, Orochimaru e Kizami. São ninjas. O Kizami tem a pele cinza. Ele tem a aparência de um tubarão, ele não é um ninja comum. Já o Orochimaru, ele tem a pele muito branca. A sua aparência é de uma cobra. Ninguém sabe como eles surgiram. São diferentes. Em 7º lugar, sobre quem é o pai de Jiraiya. Isso é uma das maiores dúvidas de Naruto. Ninguém sabe quem é o pai do Jiraiya. Mas os fãs já falaram que quem pode ser o pai de Jiraiya é o Tobirama. O Tobirama poder ser o pai de Jiraiya. Eu não sei. Deve ser, mas não foi falando no anime. Então ainda é uma dúvida. Nada se sabe sobre o caso. Talvez seja verdade. Mas não se sabe ao certo. Isso é uma teoria. A verdade nunca vai ser desvendada. Enquanto o Criador falar. Isso vai continuar sendo um mistério. Até hoje não foi falando. Então esquece de quiser procurar. Pesquisa na internet. Eu não sei explicar. Em 6º lugar, qual era a doença do Itachi? Esse é um dos maiores dúvidas do anime. Essa doença de Itachi, ela poder ser uma pneumonia ou um câncer no pulmão. Segundo a teoria de um fã, o Uchiha sofria de polengite microscópica, doença que ataca os vasos sanguíneos e faz eles incharem e sangrarem. Como você deve lembrar, Itachi sempre tinha hemorragias no anime. Além de tossir sangue constantemente, algo que também é uma das consequências dessa doença, além da falta de ar, mas ninguém sabe realmente a verdade e isso ainda é um mistério. Em 5º lugar, porque a aldeia escondiam quem era o pai de Naruto. O que as pessoas acreditam? E que seja para se proteger das pessoas. Naruto Uzumaki ganhou o sobrenome da mãe dele quando nasceu, o que significa que ele pertence ao clã Uzumaki. Ele não ganhou o sobrenome do pai, Namikaze. Para proteger a identidade dele e para que nem ele mesmo soubesse que ele era o Jinchuriki das 9 caudas, mas isso ainda não consegui convencer muitas pessoas, eu não acredito que seja isso. Em 4º lugar, sobre o deus de Ida. Quem era o deus de Ida? Ele existe. Ele que deu os poderes para o Ida. Essa é uma das maiores dúvidas do Ida. E sobre o caso? Na série, de acordo com Ida, todos os seguidores de Jashin, os Jashinistas, devem trazer a destruição e morte antes das lutas. Ida sempre era visto rezando por essa criatura e pedindo uma boa matança. Além disso, Ida também rezava pedindo perdão quando falhava. Jashin nunca fez uma aparição em Naruto, mas por Ida se tornar imortal. Ele de fato existe e está em algum lugar concedendo tais habilidades e poderes. Semelhante ao Shinigami do selo do demônio consumidor,
é provável que Jashin siga essa mesma natureza sobrenatural. Infelizmente não há como sabermos mais sobre o assunto, pois a série já encerrou e Idan provavelmente morreu, já que ele parou de realizar os rituais e assim perdeu sua imortalidade. Em terceiro lugar, sobre a morte de Neji. Saiba o verdadeiro motivo sobre a morte do Neji. Eu não gostei da morte do personagem, foi muito triste. E sem sentido nenhum. Foi das piores mortes dos animes. E sobre o motivo da morte dele. Não só a morte acontece num cenário improvável. Como Neji foi o único personagem relativamente importante a morrer num ataque onde ninguém mais se feriu, algo improvável devido às qualidades ninjas dele, como essa morte não pareceu se encaixar em nenhuma parte importante da história, nem da série e nem do próprio personagem. Masashi Kishimoto, autor da obra, disse que a morte de Neji serviria para aproximar Naruto e Hinata, mas visto que nem isso deu certo, e ele teve de fazer um filme inteiro para finalmente juntar o casal, para que serviu a morte do Hyuga. No final das contas, por mais que tentemos encontrar um significado por trás de tudo, a morte de Neji foi apenas um acaso, um personagem escolhido de maneira quase aleatória para causar o drama necessário durante o momento na história. Em segundo lugar, Moeji é dona de uma das Kekkei mais poderosas e raras de todo o mundo de Naruto, o Mokuton. Apenas ela e a Shirama Senju eram capazes de utilizar esta liberação de forma natural, sem ter nenhum tipo de DNA implantado. E apesar de ser interessante saber que uma Kekkei tão rara ainda existe em Boruto, uma grande questão ainda paira no ar: como Moeji conseguiu esta liberação? Como mencionamos, o único outro ninja capaz de usar Mokuton era Shirama, o primeiro Hokage de Konoha. Porém, após a morte de Hashirama e de seu irmão Tobirama, o clã Senju sumiu completamente de Konoha de forma misteriosa, sem qualquer explicação por parte do autor da obra. A teoria mais aceita a respeito disso é que, para que o clã Senju pudesse ganhar a confiança e a aliança de outros clãs para ajudar na criação de Konoha, os membros do clã começaram a se casar com membros de outros clãs, e acabaram deixando o sobrenome Senju de lado. Apesar da linhagem Senju continuar sendo passada adiante geração após geração. Se esta teoria estiver correta, isto explicaria por que Moeji é capaz de usar o Mokuton de forma natural. Sendo uma possível descendente de Hashirama, Moeji pode ter herdado a Kekkei de seus antepassados. E a despertado de forma natural enquanto crescia. Até o momento, ainda não sabemos a verdadeira força de Moeji, já que a personagem ainda não teve muito destaque em Boruto, Naruto Next Generations. Seria interessante ver a extensão do Mokuton de Moeji, já que ela precisou aprender tudo sozinha e sem ajuda, porque ela é a última usuária conhecida do Mokuton de forma natural. Em primeiro lugar, quem era o pai de Konohamaru? Mesmo sendo um personagem tão importante, sabemos muito pouco sobre Konohamaru, seus pais nunca foram revelados, e tudo o que sabíamos é que ele é neto de Hiruzen Sarutobi, e sobrinho de Azuma Sarutobi. De acordo com um one-shot de Boruto, os pais de Konohamaru eram Junins de elite e parte da Anbu. Eles também eram chamados de braços do terceiro Hokage. Essa é a única referência a seus pais e eles nunca foram mencionados em qualquer outro lugar na história de Naruto.